Olá, pessoal. Estamos começando mais um podcast e já é um podcast especial porque é da nossa confraternização, mas a gente teve uma visita muito especial da Clarissa, da BotPress, que veio diretamente do Canadá, e a gente vai contar um pouquinho o que é a BotPress, que ela não é tão conhecida assim no Brasil, da transformação que ela está fazendo aqui também na nossa empresa. Clarissa, pode se apresentar, por favor. Oi, meu nome é Clarissa, prazer, gente. Eu trabalho com a BotPress no time de implementação, especialmente no mercado brasileiro e países falantes da língua portuguesa. Eu trabalho com inteligência artificial há mais de 8 anos, na parte de machine learning, agora na parte de implementação de agentes. Eu faço mentoria em diversos incubadoras e aceleradoras, como da Universidade de Toronto, do MBA deles, do Founder Institute também. Sou alumni da 500 Startups, então eu estou assim, nesse meio de inovação há bastante tempo. E é um prazer falar com vocês aqui sobre AI, a BotPress e tecnologia. Legal, fico muito feliz e estamos também com o nosso líder técnico, o Lucas. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu atuo hoje como líder técnico da Ultra Qualify, eu sou desenvolvedor fazem 9 anos, já trabalhei como front-end, hoje eu sou full stack. Mas qual é a sua idade? Eu tenho 24. Pois é, 9 anos que ele desenvolve. Não, eu desenvolvo faz um pouquinho mais de tempo que eu comecei como hobby, que na época eu fazia servidores de jogos e coisa assim. Mas meu primeiro emprego foi com 16 anos, meu primeiro emprego formal. E já trabalhei em várias empresas, startups, hoje eu trabalho para empresas de fora também prestando serviço junto com a Ultra. E é isso aí, estamos implementando tecnologia de verdade. Excelente. Isso. E pessoal, vocês já me conhecem, né? Sou o Linux, sou o sócio aqui da Ultra e tenho muito contato ali com o Lucas, né? Nosso líder técnico, e também com a BotPress agora recentemente, né? Conhecendo a Clarissa aqui também. E hoje a ideia é isso, é a gente falar sobre o que a gente gosta, que é tecnologia, é inovação, é IA e como isso vai gerar um raio de tempo aí para todo mundo, inclusive está gerando pra gente, né? E é curioso como as coisas estão mudando, né? A comunicação está mudando. Eu estava falando com a Clarissa, né? Já conversei algumas vezes sobre isso, como a gente conheceu ela, né? Eu estava buscando uma solução, a gente tem várias soluções para isso, eu estava buscando uma solução específica para o Instagram. E aí apareceu, eu conversando com o ChatGPT, ele me recomendou algumas empresas. E a BotPress. Aí eu acessei, o site estava em português. Poxa, legal. Aí só que busquei no Google, não tinha ninguém falando no Brasil sobre BotPress. Aí era tarde da noite, eu fiz lá um cadastro e eu acho que em 5 minutos eu subi o Maiado no Instagram. Sem programar nada, eu já tinha um prompt, já tinha as coisas ali, conectei ali o Instagram, super simples e funcionou. E quando a gente abre o estúdio da BotPress, ele é gigante, né? Parece... É uma plataforma enorme. E a gente conseguiu fazer de uma forma muito simples. Então, o ponto interessante é como a gente conheceu, foi pelo ChatGPT, e a gente está aqui, presencial, na empresa do Canadá, que, enfim, a gente está construindo ali boa parte da nossa infraestrutura de IA na BotPress, né, Clarissa? Excelente. E também tem uma curiosidade, como a gente foi notado pelo seu time de lá, né? É verdade, fui eu no caso, eu tinha acabado de entrar, acho que você nem sabe que eu tinha acabado de entrar na BotPress. Devia ter um mês, mais ou menos, que eu tava lá, e eu tava buscando as empresas no Brasil, o que vocês estão fazendo, o que tá acontecendo no mercado, porque eu sabia já que era um mercado muito forte, mas eu ainda estava conhecendo quais eram as pessoas, usuários, né, da BotPress no Brasil. E olhando toda a parte de quem está implementando. Aí eu cheguei na Ultra Qualify. Eu, caramba, o que são esses bots aqui? O que está acontecendo? Por que tem tanto bot aqui? Você me perguntou isso, Renan, por que você tem tanto bot? O que tem tanto bot? Eu entrei em contato, eu acho que eu liguei para você. Você me ligou. Eu liguei para você aleatoriamente. O que está acontecendo aqui? O que você está fazendo? Eu quero te ajudar. E pra mim foi a coisa mais normal. Eu falei, tô criando AIs. É isso que eu tô fazendo. Ele tá vendendo e estamos criando. Eu estou criando mais agora, inclusive. E prontamente eu me coloquei à disposição para ser uma mão de vocês lá dentro e ajudar vocês a crescerem com a gente, a se desenvolverem e ajudar a crescer de qualquer forma que seja com a gente, até o ponto que a gente está aqui hoje conversando nessa sala em outro país, né? Normalmente a gente tem um fuso de diferença,
A gente tem uma distância enorme de diferença, embora a gente esteja em contato super rápido, né, por mensagem. E é muito louco, né? Porque a gente começou a se falar marcamos uma call, você me enviou um e-mail, a gente começou a se falar no WhatsApp, e a gente se falava com uma distância ali de algumas semanas, depois a gente começou a falar com mais frequência, a Clarice me ligava, e depois você colocou seu time técnico com o meu time técnico, e a gente foi se aproximando. E é legal quando você me perguntou sobre as IAs, a gente tinha algumas dezenas lá, e eu falei, olha, eu tô colocando mais e a gente só não coloca o dobro, né, que a gente tem aqui no WhatsApp por causa de alguns recursos que a gente precisa. A gente começou a conversar, né? Então, assim, foi interessante, né? A gente está aqui, é uma coisa que me surpreendeu muito, não imaginava, né? Que uma simples busca no ChatGPT, eu ia encontrar uma brasileira que estava lá no Canadá e depois ia vir aqui para o Rio. Eu imagino que você veio aqui para o Rio para aproveitar o sol do Rio, que estava com saudade, 13 anos sem o Rio. Eu moro lá há 13 anos e a última vez que eu vim, eu acho que tem pouco mais de 2 anos. Mas foi a convite da BotPress de vir encontrar com vocês e encontrar com outros clientes também que estão localizados. O mercado brasileiro é enorme de implementação, tem muita oportunidade, então foi exatamente isso. O que gerou eu vir até aqui foi a gente conversar e entender que teria uma oportunidade dessa troca. E só complementando uma coisa que o Renan falou, que foi um ponto que nos aproximou também, foi a questão de você disponibilizar para a gente a conexão entre os nossos times técnicos, né? Porque sim, claro, isso facilita muito até no que a gente consegue ou não aplicar, né? E aí, sim, Lucas, fala um pouquinho como é que foi essa conexão com eles, né? O que ajudou, né, a gente nessa implementação, o que facilitou, né? Porque você é desenvolvedor há muito tempo, acredito que não são todas as empresas que consigam fazer essa conexão, né? Não, definitivamente não. Eu já trabalhei com vários SaaS, já fui cliente de vários, e eu nunca tive essa aproximação com um time técnico assim. Normalmente você cria um ticket, eles demoram 1 mês para te responder e falam que só vão desenvolver no ano que vem. Mas o BotPress, antes mesmo da gente, eles têm um sentido de comunidade muito forte. Então, a primeira coisa que eu fiz foi entrar na comunidade do Discord. Lá eu já conheci pessoas que já tinham passados pelo mesmo problema que eu, me ajudaram a desenvolver, não necessariamente o pessoal do BotPress, mas a comunidade lá é muito forte. Então, os usuários já tinham desenvolvido coisas no Reino Unido, nos Estados Unidos, que a gente acabou implementando. E depois, nesses anos todos de desenvolvimento que eu tive, foi a primeira vez que uma plataforma deu acesso ao time técnico assim. Então, a gente fez uma call, passei as necessidades para ele, me enviaram um e-mail depois falando sobre o status do desenvolvimento daquelas necessidades. E isso foi, assim, fora da curva. Essa comunidade, esse relacionamento com a comunidade é totalmente diferente de qualquer outra coisa que eu já tinha visto. Sim, eu acho que o grande segredo disso acontecer, a gente ter essa comunicação muito forte com os clientes, parceiros, desenvolvedores e fazermos essa ponte, é que todo mundo que trabalha lá, é um escritório presencial, todo mundo é muito apaixonado pelo que faz. Todo mundo é muito envolvido, todo mundo tá de manhã. Eu não gosto de glamourizar o ambiente de trabalho necessariamente, mas tá todo mundo muito envolvido com o que faz. É um time que a gente trabalha junto, a gente senta junto, o CEO tá sentado no chão, coding do lado da gente, não tem essa distinção. Tá todo mundo muito envolvido com o produto, todo mundo muito envolvido em crescer. Eu ontem estava conversando com um colega de equipe e estava falando para ele, caramba, aqui a gente tem esse sentimento, sabe quando você tem um projeto de faculdade, de uma aula legal, que você tá com um grupo de gente maneira e você tá animado para apresentar e tá todo mundo participando, e você fica, caramba, isso aqui é muito maneiro que a gente tá fazendo, quero apresentar logo. O sentimento de trabalhar lá com a nossa equipe é isso, a gente tá fazendo um negócio que é muito maneiro, tá todo mundo descobrindo junto e muito envolvido, e a gente quer contar para todo mundo, então a gente tá em contato com um time técnico. Sim. Que chega até a gente, e é um prazer ter essa ponte com o time técnico das empresas e o nosso também. Por isso que a gente também se esforça muito em oferecer esse serviço em diversas línguas. Por exemplo, o Rodrigo, que você conversou, o Sabri, ele fala árabe, o Rodrigo fala português.
temos alguém da Colômbia que fala espanhol. Enfim, a gente tenta oferecer em diversos idiomas para ter esse acesso direto. Sim, e eu vejo que eles fazem bastante AMA, bastante office hours, eles estão sempre disponíveis ali ao vivo, né? Não é só você manda um ticket e tem que esperar, receber uma resposta automática. Sempre tem alguém para te ajudar quando você precisa. Isso é muito legal. E as pessoas acham que é um bot, não é um bot. Não. Tem bot também, mas também tem uma pessoa ali que trabalha perto da gente. Então, por exemplo, quando vocês me mandam uma mensagem, a coisa que eu faço não é responder necessariamente por mim, é levantar da minha cadeira e ir até o time de arquitetura de suporte e perguntar, olha só, tá isso aqui acontecendo, como é que resolve? Então tem esse acesso que é, eu acho, diferencial. Com certeza. Eu acho legal essa agilidade, até para as pessoas entenderem a dimensão da BotPress, né? A gente está crescendo aqui, mas a BotPress, ela recebeu um investimento muito forte. Vocês estão em 80 colaboradores? Eu tinha me falado da outra vez. Aumentou? Já cresceu. Já, né? Já. Pois é, conta um pouco da dimensão da BotPress, porque quando a gente fala assim, né, desse acesso da Clarissa aqui, parece que é uma empresa pequena, né, que está ali começando, mas vocês têm muita coisa rodando lá dentro, né, para ter essa agilidade, isso é muito legal. A gente tem um time de 100 pessoas agora, dois escritórios, um de engenharia em Quebec City, que é a parte mais de tecnologia, desenvolvimento, que não é minha área. E temos o escritório de Montreal, que fica no centro de Montreal, um escritório maravilhoso também, que é um time super diverso, grande e crescendo. A gente recebeu uma rodada de investimento Série B em julho, se eu não me engano, desse ano. Foram 25 milhões de dólares, liderada por uma empresa canadense e também com participação da HubSpot Ventures. Então, crescendo. Não é uma empresa pequena. Não é uma empresa pequena. Não é, crescendo muito rápido. Agora fala o que é a BotPress, né? O que ela faz? A gente faz o AI funcionar de verdade e não só um fluxo de resposta automática. Você tinha me dito que é uma IA que pensa, faz ela pensar de verdade. Ela né? a gente faz ela pensar, raciocinar, não só gerar respostas que são necessariamente de um fluxo que foi mandado ter aquela resposta. Nada mais chato quando a gente está conversando com um agente e é, obviamente, um AI repetitivo que não consegue associar o que você está falando com um banco de dados, com um tópico. E é exatamente isso que a BotPress faz. A gente tem um sistema que a nossa AI, ela raciocina, pega toda aquela informação, ela correlaciona, ela memoriza a informação, então não é algo que você saiu dali e aquilo ficou esquecido, aquela conversa nunca aconteceu. Aquela conversa vai ser lembrada para o usuário. Porque quando a gente constrói, né, o fluxo, quando a gente constrói ali na unha, digamos assim, você tem que construir cada parte do cérebro, né? Você tem que construir a memorização, você tem que construir a consulta do banco de dados, você tem que construir o pensamento ali, a tratativa da base de dados. E a BotPress, ele já tem esse recurso. É o que eu estava procurando, na verdade, né? Até porque antes disso, o Lucas não estava aqui com a gente ainda, a gente não tinha um braço forte de tecnologia. Quer dizer, tinha um só, né? A gente não tinha vários como tem hoje. Então, a gente conseguiu agilizar muito o nosso processo de entrega. Sim. Né? Com esses processos prontos. Eu imagino, porque não é uma plataforma que tem uma necessidade de coding forte. É uma plataforma no coding ou low code, né? Pouco código. Então, qualquer pessoa, óbvio que tem uma curva de aprendizado, mas qualquer pessoa consegue usar se ela se dedicar a criar aquele fluxo, entender aquele fluxo. É uma plataforma bem user-friendly. E até complementando isso, né, já pegando um gancho para uma implementação que nós fizemos na empresa, a gente tem aqui algumas pessoas que não são da área de tech,
elas são ali da área de atendimento, que elas atuam ali na frente com o cliente, e a BotPress, né, a gente conseguiu fazer com que essas pessoas que não têm conhecimento nenhum em tecnologia, nenhum em criar códigos, conseguisse fazer uma IA funcional que consiga atender aquela demanda daquele cliente. E elas não entendem de prompt, né? Isso é interessante. Exatamente. Por não entendendo de prompt, né? A gente criou um agente. O Lineker criou um agente. Eu criei um agente. Lineker não é desenvolvedor. Não sou. Eu sou contador, né, por formação. Então, bem longe aí de tecnologia. Né? Não sou igual o Renan e o Lucas, que já são dessa área. Mas eu consegui desenvolver um agente que ele cria prompts. E aí eu disponibilizo esse agente para o nosso time de atendimento. E aí o agente vai fazer algumas perguntas, vai fazer uma pequena entrevista ali com ele, e de acordo com o que a pessoa responder, ele vai criar um prompt específico. Eles pegam esse prompt, jogam no BotPress, conecta, e a IA já está funcionando. Excelente. Então é uma coisa muito rápida, e a gente consegue subir uma IA, e aí tem os testes, né? A gente tem que testar, tem que fazer ali as liberações, as validações, mas a gente ganhou muito tempo e não precisou de mais pessoas com conhecimento técnico, né? Porque a área de tech é uma área muito cara, né? Sim. Então a gente conseguiu disseminar o BotPress de uma forma muito simples, muito fácil, muito rápido para pessoas que não têm um conhecimento técnico avançado. Ou nenhum conhecimento técnico, né? E eu acho que o BotPress, ele tá no meio do caminho entre a pessoa que é leiga e vai fazer uma IA para atender o próprio negócio. Ou, por exemplo, a gente tem a Ultra, a gente tem os clientes, e as pessoas de atendimento conseguem desenvolver IAs para os clientes. Ela também tem para o usuário avançado, para o mais heavy user. Sim. Então, ela aceita código, ela aceita workflows diferentes, ela aceita integrações com a API de terceiros. Sim. Então, por isso que eu acho que a plataforma é boa. Não porque ela é fácil de usar para o leigo. Porque, às vezes, a pessoa desenvolve uma plataforma muito user-friendly, até demais. E aí, quando a gente é dev, a gente vê um monte de limitações. Claro. E quando a plataforma é muito básica, você consegue fazer um produto bom até certo nível. Depois disso, ele não vai atender. E o BotPress faz justamente esse meio do caminho. Ele tem a parte user-friendly, que as pessoas conseguem entrar, criar as IAs sem tanto conhecimento, mas ele também tem para o heavy user. Então, eu acho que isso é um diferencial muito grande que normalmente as empresas não fazem. Ou elas são muito heavy user, ou elas são muito user-friendly. E o BotPress está no meio do caminho e está se desenvolvendo muito bem. Excelente. É importante você trazer isso. É uma parte muito importante da BotPress. Inclusive, quando você estava contando a sua história de que você começou a coding muito novo, eu lembrei na hora do nosso CEO que ele começou a coding com 8 anos de idade. Então, quando ele tinha 18 anos de idade, ele já tinha 10 anos de experiência. Então, ele criou a BotPress, e por isso que a nossa plataforma é da forma que é, porque a visão é essa. É ser uma plataforma que tem uma facilidade para o usuário leigo, mas quando existe a necessidade de se aprofundar, também é possível. Sim. Com os APIs, por exemplo, pode conectar qualquer coisa. Qualquer coisa é integrável. Sim. Eu queria ir para a linha de exemplos práticos, porque eu lembro que quando eu entrei para a BotPress, a gente só fazia agentes do Instagram. Aí eu falei, Clarissa, mas o que mais vocês fazem? Aí você falou, vou te enviar uns cases. Aí você enviou site de companhia aérea, um monte de site que eu não vi lá dentro. Eu falei, onde é que tá, IA? Não é chat. Não é só chat que vocês trabalham. Então eu queria que você contasse um pouco do potencial da BotPress nesse sentido. Eu gosto de comparar a BotPress a uma caixa de Lego. Eu não sei se vocês cresceram nos anos 90. Sim. Só o Lucas que não. O Lucas não. Eu cresci nos anos 90 e eu lembro que no meu aniversário de 5 anos eu ganhei aquela... Tinha um Lego chamado Lego Maleta, que era uma caixona de Lego que tinham vários Legos, mas não tinha necessariamente um manual para construir só aquele brinquedo dali. E existem os outros Legos, que são os mais tradicionais, que é aquela caixinha que vem... você constrói um carrinho com aquela caixinha. Eu gosto de comparar a caixinha tradicional de Lego às outras plataformas que são mais verticais e fazem só uma coisa com AI. A BotPress é a caixona de Lego Maleta, que você pode construir qualquer coisa que a sua imaginação permitir. Por exemplo, você pode automatizar o seu processo de onboarding, você pode automatizar o RH, você pode automatizar
toda a sua parte de marca, por exemplo, não ter um manual de marca dentro da sua empresa que seja um PDF, mas na verdade seja um agente que, em vez de você buscar página por Você página... pergunta a ele. Você pergunta e você não perde esse tempo. Muito mais fácil. Uhum. É que a maior tendência agora, né? Você conversar com dados. Né? A gente pega documentos e tudo. Na empresa a gente tem vários pontos, assim, várias etapas de processo, que é o time operando, aí ele consulta uma AI, aí depois ele vai para outro passo, consulta uma AI. A gente pode automatizar todo esse processo, a gente está nesse caminho, inclusive, mas já ganha muito tempo, né? Em vez de ler uma documentação, um manual de marca, um manual de processo, nosso manual de produto, né? Que é extenso, Sim. A gente está refazendo agora, ele é extenso e ninguém vai ler aquilo, e se ler vai esquecer, eu esqueço. Claro. Então, Sim. É mais fácil perguntar pontualmente, né? O que vende, qual é o manual da marca, quais cores eu vou utilizar, né? Qual o Canva eu tenho que utilizar aqui para esse segmento, né? Então, muito mais facilita tudo, realmente. Porque a gente usa AI, por exemplo, para... Bom, eu lidero o time comercial e o time comercial tem muitas dúvidas. E a maior parte das dúvidas são respondidas pela AI, que ela segue melhor do que eu o manual de produto, a precificação também é algo que a gente está concluindo. Então... A BotPress, eu queria até falar do diferencial dela, porque é legal porque tem muitos recursos lá dentro de base de dados que faz todo esse trabalho pra gente, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente desse diferencial. A gente falou que a IAC pensa, né? Mas o que mais que ela se diferencia no mercado? Ela se diferencia, por exemplo, ela é agnóstica em relação aos LLMs. Isso é legal. A gente tem mais de 40 LLMs que você pode escolher. E normalmente... tem né? E a gente não tem esse limite. Eu acho isso excelente dentro da gente, o fato da gente ser uma plataforma mais horizontal também. E nessa parte de banco de dados, todo o nosso sistema, ele busca a informação que está na base de dados, né? O knowledge base, e busca também na rede e com o LLM específico que foi escolhido. Eu acho que um diferencial do BotPress também é a parte do Instagram, que é o que a gente mais utiliza hoje. Sim. O Instagram é uma das APIs mais problemáticas que a gente tem, mais chatas, principalmente quando vem um cliente externo que você tem que entrar no meta business dele, fazer diversas configurações. No BotPress você cria uma AI, escaneia o QR Code. Entra no link. Já autoriza. E já autoriza. Uhum. Então é bizarro, é muito diferente do que tem no mercado. É bem legal essa parte. A gente usava uma outra, inclusive a gente comprou na época uma plataforma que é para fazer autenticação. Você lembra, Lineker, que tinha aqui no gerenciador de anúncio? Sim. Eu nunca aprendi a fazer isso. Pegar aí chave. o Lineker que fazia. A gente pegava a chave, aí você tinha que conectar a chave, dava aqui. E aí o MetaBusiness, né, ele eventualmente dá alguns problemas. Funciona quando quer. Aí vou te enviar um código, aí não vi código. Era um problema para a operação, né, pra gente também. Que a gente atrasava o prazo. E muitos clientes nossos, ou eles não lembravam a senha, nunca utilizou, então tinha que criar, e aí quando criava tinha que esperar um time para poder fazer a conexão. Então era mais moroso até na operação mesmo pra gente, né? Conseguiam vender, mas na hora da operação, se o cliente ele tivesse alguma dificuldade pra gente implementar ali, isso acabava atrapalhando o prazo, igual o Renan falou, né? Eu nem sabia que era pra ser tão difícil assim, é com um clique. É com um clique clique com a gente. É muito simples. É muito simples. Legal, muito bom. E Clarissa, nós, estamos nos tornando parceiros oficiais Sim. da BotPress. Como que vocês enxergam, né, o papel desse parceiro, principalmente parceiro aqui no Brasil que vocês estão buscando? Claro, a gente enxerga o parceiro como alguém uma empresa que vai andar do lado da gente nesse crescimento. A gente é uma empresa de software. A gente não faz, nós não somos uma agência de implementação. A quantidade de pessoas que chegam até a gente, de empresas que chegam até a gente, que não tem um time necessariamente de implementação é enorme. Então, nada mais inteligente do que entrar em contato com parceiros que foram certificados, que têm acesso ao nosso time diretamente, que tem esse conhecimento prévio para a gente indicar, para
estar com a gente fazendo a implementação, ainda mais no mercado brasileiro, que tem uma língua diferente do que a gente pode oferecer. Não faz nenhum sentido a gente estar com uma empresa brasileira, por exemplo, e um suporte em casa lá. No lugar, a gente tá com um parceiro local que entende o mercado, que entende a língua, que entende todo o contexto dessas outras empresas, né, locais. E essa é a importância de ter parceiros como a Z-Maximus com a gente. Legal. A gente está caminhando já pro final, eu queria ouvir de vocês, até do Lucas. O Lucas tem muito contato com o mercado norte-americano. Como que vocês enxergam o mercado de AI? Aí você, né, vincula como a BotPress, ela está enxergando o mercado de AI, né, no mundo. Eu queria ouvir um pouco mais de vocês. Claro. Eu vejo, e enfim, nós vemos lá a mudança de cenário no mundo como o Fordismo foi há alguns anos, a Revolução Industrial. Daqui a 2 anos, as empresas que não usam inteligência artificial vão morrer. É fato isso. Assim como todas as empresas na época tiveram que se adaptar ao novo mercado. As pessoas ficam com muito medo do AI, né? Ai, meu Deus, os empregos vão acabar. O mercado está mudando e a gente tem que se adaptar. E é cíclico, né? Sempre acontece. Exato. Não tem necessariamente uma tomada de AI. Existe uma diferença. Vai ser uma mudança, vai ter uma transformação. Transformação. Substituição. É igual aconteceu com a Exatamente. internet, né? Quando começou a internet, eu vendia e-commerce, eu tinha que convencer as pessoas a parar de vender só fisicamente para vender online. Agora você não precisa mais convencer isso, né? Sim, Exato. E foram criados outros empregos, uma outra categoria por conta disso. E com AI é exatamente isso. A gente vê esse movimento de liberando espaço no nosso cérebro, porque o que pode ser delegado para um agente vai ser delegado para um agente e as coisas humanas vão ficar com os humanos. Por exemplo, vir do Canadá até aqui conversar com vocês. Um agente de AI não faz isso. Quem apresentou a gente foi uma AI. Verdade. Não é? Exato. Olha isso. Mas é uma coisa que pode ser delegada, a apresentação. Mas Estar o aqui físico, presente. estar presente é humano. Verdade. E essa é a transformação que está acontecendo agora. Sim, eu acho que a mudança que a AI está fazendo, ela é muito regional. Então, por exemplo, se a gente vai para o mercado norte-americano, falando dos devs, está sendo muito utilizado para aumentar a produtividade. Então, as pessoas conseguem revisar um pull request, conseguem fazer um código mais rápido, mais eficiente, testar. Agora, quando a gente veio para o mercado brasileiro, graças a N fatores como o uso do WhatsApp, a muito informalização, não sei se esse é o termo correto, que muita gente tem os seus próprios negócios, eu vejo que o mercado de atendimento, de IA de atendimento, ele é muito gigante, muito maior no Brasil do que nos Estados Unidos, por exemplo. Porque aqui as pessoas usam muito, vendem muito pelo WhatsApp, têm muito seus próprios negócios, atendem sozinhas. Então, com uma IA de atendimento, elas conseguem fazer um serviço que elas nunca fariam. Já em outros lugares, ele é usado para fazer outras profissões mais qualificadas serem mais produtivas. Na Europa, eu acho que o mercado de lá é muito ruim por conta de diversas regulações que eles têm, coisa de informação. Sim. É uma LGPD muito mais restrita do que a gente tem aqui. Então, eles estão bem atrás, na minha visão. Mas eu acho que é muito regional. A gente vê muito no Brasil e Latam também, mas no Brasil, principalmente, esse mercado de atendimento, de vendas, de suporte. E nos Estados Unidos, eu vejo muito aumento de produtividade para as profissões regulares, assim. Eu acho que tem essas diferenças regionais, em cada lugar tá sendo usado de um jeito. Perfeito, Lucas. É exato. A automatização com o WhatsApp e atendimento no Brasil é um fenômeno. Sim. No Brasil, na Colômbia, no Chile, na Argentina, em todos os países da América Latina, é incrível. É o que a gente mais vê. Você quer comentar, Link? Eu ia comentar que, de fato, a IA, né, como o Lucas falou, ajuda muito nessa questão da produtividade, né? Cheguei a comentar aqui antes que eu era contador, e também a IA ajuda em outras áreas que não são apenas a questão de atendimento ao cliente, né, que Sim. o Lucas comentou. Então, ela ajuda na produtividade de vários outros setores e a gente consegue implementar em diversos segmentos de empresa, né, aquela necessidade que ele precisa. Então, por isso que eu acho que
o avanço, eu concordo com você que daqui a 2 anos, se não tiver utilizando AI, a tua empresa realmente vai morrer. Não vai ser diferencial nenhum mais o AI, né? Vai ser igual a internet. As pessoas têm que estar na internet e estão usando a internet. Eu vi uma vez acho que foi num TED Talk que o cara falou que vai ser igual a energia elétrica, né? Vai ser tão comum quanto a energia elétrica. AI vai estar em tudo, só que já está. A gente exatamente. já vê tudo. Eu conversei com um colega que um hospital de uma grande rede aqui no Rio, eles... E aí um ponto ruim, né? Mas faz parte da transformação. Eles demitiram 40 profissionais que faz raio-x. Radiologia. Para colocar uma pessoa só em São Paulo, com uma AI, não sei de onde que fizeram, que opera no lugar desses 39 profissionais. Então, assim, é uma transformação, é uma alocação de pessoas no mercado, só que já está acontecendo. Acontece muito rápido. Eu estava falando ontem com o Guilherme, quando a gente estava lá no restaurante, sobre o uso da AI, que ela não é uma coisa nova. AI existe desde lá dos anos 70, é utilizada muito na academia, para estudos científicos e tal, mas depois que surgiu o ChatGPT, as LLMs, isso tornou muito mais fácil, democratizou muito o acesso à AI, porque antes você precisava de muito hardware, muito processamento, era um negócio caro e hoje em dia é grátis. Você acessa no seu computador ChatGPT e você usa. E com essa democratização, muitos produtos foram criados. Por exemplo, um dos primeiros usos que tiveram para AI geral assim, foi na área médica. Identificação de exames, leitura de raio-x. Isso foi uma das grandes revoluções que a AI fez, que já faz anos que isso existe, mas depois que surgiu o ChatGPT, as outras LLMs, as IAs generativas, isso deu um boom absurdo. Democratizou, né? Democratizou demais, e agora todo mundo usa. Então, é uma mudança muito grande, e muitos produtos surgiram disso. Então a pessoa fala, vou ser substituído. Não, porque você pode criar um produto a partir disso e atender um mercado específico. Tem muitas oportunidades sendo criadas nesse mercado, muito mais do que substituições, eu diria. Sim, concordo. Clarissa, aí caminhando já para o final, queria que você desse suas considerações finais. A gente vai convidar no final as pessoas para conhecerem, né, a BotPrice, inclusive. Considerações finais. Em qual sentido? Considerações finais. Caso você queira deixar alguma mensagem para as pessoas, de repente você falar algo que a gente não falou aqui na nossa pauta. Se não, eu faço as minhas considerações. Eu gostaria de dizer que foi um prazer vir até vocês, encontrar com vocês. É um prazer descobrir como as automações estão sendo implementadas no mercado brasileiro, com vocês aqui. Gostaria de dizer também que vocês têm meu apoio, óbvio, em qualquer necessidade que vocês tiverem com a BotPress. O que eu puder fazer, como sempre, será feito. E é isso. Legal, Clarissa. Bom, eu te agradeço novamente essa parceria que começou pelo ChatGPT. Eu convido as pessoas que querem implementar por conta própria, os empresários, enfim, que acessem o BotPress, que façam uma conta lá, que experimente, né? Não é difícil fazer algo ali mais simples. Agora, se quiser criar AI com mais profundidade, não ter dor de cabeça, né? Tem empresas como a nossa que faz implementação, que domina ali o BotPress, todo o recurso de inteligência da BotPress, que a maioria dos outros players, eles não trabalham com isso, é mais caro desenvolver, né, manualmente ali todas essas features que o BotPress tem. Então, deixo esse convite para que acessem agora, né, o BotPress e conheçam o BotPress. É muito interessante isso que você comentou, de, enfim, as pessoas provarem, tentarem sozinhas. Até com um primeiro passo, às vezes a gente tem uma barreira para implementar AI porque acha que é difícil, porque acha que é uma coisa muito de outro mundo. Na BotPress, você faz o seu login, é gratuito. O primeiro que você tem um bot gratuito. A gente, inclusive, dá $5 para você testar com as suas LLMs. E você valida aquilo ali funciona para o meu negócio. Preciso de alguém que faça uma implementação mais robusta, entra em contato com vocês e faz uma implementação. Chega até a gente, olha como é que funciona, sem muita barreira. Não tem muita barreira, não é difícil. A gente, depois que a gente acessa, a gente vê, caramba, dá pra fazer. Mais fácil do que pensei.
Excelente. Então, Clarissa, muito obrigado. Turma, obrigado. Gente, até o próximo episódio. Falou, pessoal. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.